Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Por favor, pegue a sua Bíblia, vamos ficar bem atento para a leitura que nós iremos fazer agora em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Eu quero ler a partir do verso 13 até o versículo 17. E vamos analisar esse tema aqui sobre a necessidade de revelação. Vamos ler então Mateus, capítulo 16, de 13 até o 17. A palavra de Deus diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos orar. Nosso Pai, que privilégio rico poder falar contigo mais uma vez nessa oportunidade. Pai, pedimos que os céus se abram em direção a este lugar, para que também os nossos corações sejam abertos pelo Senhor, para que possamos compreender a verdade, ver a verdade e crer na verdade. Por isso, Pai, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para conhecermos o Senhor Jesus Cristo de uma forma plena e completa. Fala conosco, fala ao nosso coração, porque quando tu falas ao nosso coração. Que a tua palavra penetre em nossos ouvidos e operes em nós uma transformação poderosa, tal qual é a tua palavra. Ela tem um poder muito grande de regeneração, de transformação, de santificação, porque a tua palavra é o próprio Cristo vivo, revelado. Ô meu Pai, precisamos de ti nesse momento para que então tenhamos uma visão clara daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez, e daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele irá fazer. Abra os nossos olhos para conhecermos a verdade profunda da tua palavra. Nós oramos em nome do teu precioso Filho Jesus, o nosso amado e glorioso Salvador. Amém. Amados, eu creio que uma das principais necessidades da igreja nesses dias que estamos vivendo é de revelação. Revelação de Cristo. E por quê? Porque a igreja está perdendo totalmente a revelação, a visão de quem Cristo é, daquilo que Ele é e fez. Irmãos, e nesse estudo que vamos tratar aqui, nós sabemos que somente Deus, o Pai, Ele pode interpretar a sua própria caligrafia para cada um de nós. Então, Deus sabe interpretar aquilo que Ele escreveu. Ele sabe. Igual uma pessoa que já leu uma receita. Tem pessoas que, às vezes, elas leem uma receita e o bolo sai errado. Por quê? Porque ela leu a receita e não conseguiu interpretar a receita como aquele que a escreveu fosse realizada. Então, a questão da interpretação. Mas, muitas vezes, meus amados, a interpretação ela tem uma tendência de nos dividir. Agora, a revelação, ela sempre vai nos unir. Nos unirmos a Cristo. Né? Cristianismo é a revelação de Deus, não a busca pelo homem. Não a busca pelo homem. Lembro daquela história muito interessante, eu creio que muitos conhecem, do elefante e os 3 cegos. Foram
trouxeram ali um elefante, colocaram 3 cegos para ver se eles identificassem que tipo de animal que era. Aí o primeiro cego foi ali na frente do elefante, pegou ali na tromba, aquela tromba, aí perguntaram, e daí você sabe que animal que é esse? Aí aquele cego falou, não, isso aqui é uma cobra. Aí o outro chegou perto do elefante, pegou ali, naquele marfim, né, e disse o seguinte, olha, isso aqui não é um animal, isso aqui é uma lança, né, um animal que tem uma lança. E aí o outro chegou bem assim, na parte traseira, no pé do elefante, pegou, abraçou e falou, olha, isso aqui não está parecendo um animal, parece um tronco. Então, as interpretações também da palavra de Deus, elas são dessa forma. Uns interpretam de uma maneira e, com isso, eles criam a sua própria religião. Outros interpretam de outro e cria a sua própria religião, os seus idealismos e por aí vai. Agora, amados, quando temos a revelação da pessoa de Cristo, nós vamos compreender o que significa cristianismo. Essa palavra revelação, ela significa inspiração divina para se conhecer certas coisas. Revelação é uma inspiração divina para nós conhecermos, então, certas coisas. É muito importante. Tem um texto lá em Deuteronômio, capítulo 29, eu creio que a maioria de vocês já conhece, o versículo 29, a Bíblia diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Agora, as reveladas nos pertencem. Aquilo que Ele nos revela é nós. Nós temos a palavra de Deus aqui. Estou aqui em cima da minha mesa. Aliás, a Bíblia está em cima da mesa. E tem muitas coisas que eu até então desconheço dentro da palavra. Ainda não me foi revelado. Embora eu tenha conhecimento da Escritura. Mas, enquanto o Pai não abrir a sua palavra para mim, não revelar a sua palavra para mim, eu vou continuar no escuro. Por isso que conhecer a Deus sem Deus é impossível, visto que Deus, Ele é a fonte de todo conhecimento e precisa ser a fonte de todo conhecimento a respeito de si mesmo. Deus é o único que se autoconhece. Nós conhecemos a Deus tão pouquinho. E aqui, Jesus Cristo, conversando com seus discípulos, perguntou para eles, quem diz o povo que eu sou? João Batista, Jeremias, Elias, um dos profetas? Não, mas eu quero saber agora de vocês. O que vocês têm para dizer a meu respeito? Aí é como que Deus soprasse ali no ouvido de Pedro, porque quando Jesus fez essa pergunta, o Pai não se conteve. Porque o desejo do Pai é se revelar. Jesus perguntou, quem diz vocês que eu sou? O que eu sou para vocês? Aí Deus, o Pai, foi lá e cochichou no ouvido de Pedro. Ele é o Cristo, o Filho, meu Filho. Aí Simão falou, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus virou-se para Pedro e disse o seguinte, Pedro, você não tem essa capacidade de compreender isso. Isso foi o meu Pai que soprou no teu ouvido. Isso é revelação dele, para que você me conheça. Se ele não tivesse falado para você quem sou eu, você não iria saber quem eu sou. Mas tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, você tem uma visão de quem é o Senhor Jesus Cristo? Muitos têm uma visão assim, olha, Ele é meu Senhor e meu Salvador. Ele morreu na cruz no meu lugar. Queridos, isso é uma visão tão pequena daquilo que Ele é. Qual é a sua visão a respeito de Cristo? Você, com certeza, como eu, nós precisamos. A nossa necessidade é de revelação. E somente por meio da revelação divina
nós podemos conhecer a Deus e seus mistérios. Porque Deus diz lá em Isaías, no capítulo 45, 15, Ele é um Deus misterioso. Mas esse Deus misterioso, Ele tem prazer em se revelar. Irmãos, e não há outra forma de eu e você adquirirmos este conhecimento se não for por meio da revelação. Hoje em dia nós estamos percebendo que a grande confusão religiosa que encontramos atualmente no mundo tem sido o resultado do esforço do homem ao tratar de entender os mistérios de Deus por meio de métodos humanos. Muitas vezes aí pelo estudo da teologia, pelo estudo da teologia sistemática. O que você vai ter estudando a teologia sistemática? Um conhecimento sistemático de Deus. Mas sem ter um conhecimento revelado de Deus, nós sempre vamos ficar no conhecimento. E em 1 Coríntios, capítulo 8, a palavra fala que o saber incha, mas o amor edifica. Não adianta você conhecer todas as Escrituras Sagradas se você não tiver a realidade das Escrituras Sagradas em seu coração. Porque toda a palavra de Deus se resume em uma pessoa, Cristo. A palavra é o verbo. O verbo, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E este verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele veio cheio de graça e de realidade espiritual. Por isso que somente por revelação divina, eu e você, nós podemos conhecer com exatidão a verdade de Deus para o presente. Um bom exemplo disto é o caso de Pedro, que nós lemos. Enquanto ali os outros discípulos referiam ao Senhor as opiniões que os homens tinham acerca dele, Pedro teve uma profunda revelação do Senhor Jesus quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, aqui é o seguinte: Pedro ele não obteve esta bem-aventurança pela sua capacidade intelectual ou por qualquer outro meio humano, mas foi por revelação de Deus. Porque se temos de saber algo acerca de Deus, não nos pode vir pelos meios naturais, pela nossa própria sabedoria. E por quê? Porque a Bíblia vai dizer para nós, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, se você analisar alguns versículos aqui, a palavra fala no versículo 21. 1 Coríntios 1, verso 21, diz assim: Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Esta palavra da cruz, ela é escândalo para os judeus. É uma loucura para os gentios. Há algum tempo atrás, nosso irmãozinho querido, Leandro, ele estava pregando para uma pessoa e ele falou desta palavra da cruz, da mensagem da cruz. Olha, meu amigo, lá na cruz, Cristo morreu, mas Jesus não morreu sozinho. Você também morreu com Cristo. Esse amigo do meu amigo disse o seguinte: você está louco? Isso não existe, eu não morri com Cristo na cruz. Você está ficando biruta. Percebe que para os gentios, essa palavra da cruz é loucura, é inadmissível. Enquanto o Pai não revelar esta palavra ao coração, não tem nenhuma possibilidade de uma pessoa ter um entendimento espiritual, ter uma revelação de que na cruz, no corpo de Cristo, nós fomos incluídos e participamos da sua morte e da sua ressurreição. Então, aqui, queridos, o apóstolo Pedro, ele nunca, mas nunca mesmo teria aprendido isso num seminário ou escola, pois ninguém lhe poderia ensinar que a mente humana não pode entender os mistérios de Deus, a menos que Deus o revele. Por isso que Jesus, quando Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus já responde para ele que Pedro, lá no versículo 17, então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Foi o meu Pai que falou para você quem eu sou.
Porque ele me conhece. Eu e o Pai, nós temos a mesma essência. Eu e o Pai, nós somos um. Então ele soprou nos teus ouvidos e disse quem eu sou. Por isso que você falou. Irmãos, enquanto Deus ele não sintoniza aí o receptor no coração do homem, a mensagem do Evangelho é apenas um ruído, não uma comunicação. Esses ruídos entram nos nossos ouvidos, faz uma roeção, mas não nos leva a lugar algum. Agora, nós sabemos que, sendo esse aqui, o apóstolo Pedro, um homem ignorante, era um rude pescador. Agora, qual foi a diferença entre ele e os grandes líderes religiosos que lhe permitiu declarar o que eles não sabiam acerca de Cristo? Sabe qual é? A diferença foi a revelação que Pedro recebeu de Deus. Porque quando uma pessoa recebe ali em sua alma a revelação de Deus, ela é convertida num cristão completamente diferente dos demais. Por quê? Pois o verdadeiro cristão, ele não conhece as coisas de Deus por conjectura, nem por imaginação, mas por uma convicção que lhe vem de uma maneira inexplicável, a qual produz na vida dessa pessoa um genuíno convencimento que lhe permite estar seguro de ter recebido no coração a verdade de Deus. E a verdade de Deus é Cristo. Essa também foi a experiência do apóstolo Paulo. Ele disse lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 12, que ele não aprendeu de homem algum, mas foi a revelação de Jesus Cristo. Ele disse assim, Gálatas 1, versículo 12, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Por isso que esse mistério aqui guardado, ele foi revelado no coração dos seus discípulos. Agora, que mistério é esse? Que mistério é esse? E por que ele foi revelado a nós? Este mistério é Cristo. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 26 e 27, fala que Cristo em vós, a esperança da glória. Quando nós cremos em Cristo, nós ganhamos uma experiência de morte e ressurreição com Ele, na mesma cruz com Ele, no corpo dEle, e Ele vem habitar em nós pela ressurreição. E Ele é uma esperança viva. Então, amados, esse mistério foi dado a Paulo por meio de revelação. Não foi porque Paulo quis. Ainda que Paulo fosse um exímio estudioso, ele nunca iria chegar a uma compreensão clara de quem Cristo é e daquilo que Cristo fez. Mas foi Cristo quem o revelou. Ele disse lá, ele explica isso lá em Efésios, capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim, olha, Efésios 3, verso 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Então, irmãos, esse mistério, Paulo compreendeu por meio da revelação. E esse mistério, amados, não é outro. Esse mistério estava escondido dos tempos e das gerações, mas ele foi revelado ao coração de Paulo. E por que ele foi revelado? Porque Deus quis dar a conhecer. E se Deus não quisesse dar a conhecer, nós jamais iríamos conhecer. Em Colossenses 1, 26 e 27, vai falar sobre esse mistério. A Bíblia diz assim, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, olha que linda a palavra aqui, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, não aos seus crentes, aos seus santos. Quem que é santo? Santo é aquele que tem a vida de Cristo, que tem o Espírito Santo. E para termos Cristo, temos que crer que estamos crucificados com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, Ele é santo de Deus. E onde Cristo está, também está o Espírito Santo. Ele me torna santo. Então, esse mistério que esteve oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer. Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Graças a Deus, porque foi Deus quem quis dar a conhecer.
porque se ele não quisesse revelar esse mistério, nós estaríamos no escuro até hoje, mas ele quis dar a conhecer. Então, amados, nós entendemos pelas Escrituras Sagradas que os fariseus e os escribas chamados aí a ensinar o povo, eles não souberam quem era Jesus. Antes, o confundiram ali, sabe com quem? Com Beelzebu. Mas Pedro, aquele homem comum, aquele homem simples, aquele pescador grosso, naquele precioso momento, soube que estava na presença de Cristo, que é a palavra encarnada. Porque Pedro recebeu a maravilhosa revelação de Deus, de quem era Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então fica claro para nós que a revelação, ela não tem nada a ver com a educação, nem com o nível intelectual do indivíduo. É algo que depende inteiramente da vontade divina. Ontem, a revelação pôs a Pedro por cima de todos aqueles estudiosos e sábios. E hoje, a revelação da palavra coloca todos aqueles que morreram com Cristo, e por mais humildes que sejam numa posição espiritual muito elevada com respeito às demais pessoas deste mundo perverso que se considera sábias. Por quê? Nós estamos numa posição muito alta, meus irmãos, quando cremos na nossa morte com Cristo. Sabe qual é a nossa posição em Cristo? Aquela que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz assim: E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo só que lindo aqui, irmãos? Olha, há muitos anos, eu estou lembrando aqui de um professor, há muito tempo atrás, ele disse algo que ficou gravado na minha mente. Ele disse o seguinte: olha, Deus já deu todas as revelações que deveria dar. A única afirmação que podemos fazer agora é que o Senhor está nos dando iluminação acerca de sua revelação. Então, irmãos, ele se referia à palavra de Deus, à Bíblia. E a Bíblia, ela é a palavra revelada de Deus, perfeita e sem nenhum erro. Agora, muitos crentes dizem o seguinte: Deus me revelou isso ou aquilo. Agora, a maneira mais correta de expressar esse conceito seria: Deus me deu entendimento sobre esse ou aquele ponto da sua revelação. Quando a pessoa chega e fala assim: olha, Deus me revelou isso ou aquilo. Não é que Ele te revelou. Embora seja uma revelação, mas a revelação está na palavra. Então, o correto seria expressar dessa maneira, este conceito. Olha, Deus iluminou a minha mente e me deu entendimento sobre esse ou aquele ponto da revelação na sua palavra. Porque senão nós somos aí catadores de glória. Nós queremos ter a glória para nós, queremos mostrar para as pessoas que sabemos mais do que todo mundo, e não é isso. Então, uma mente esclarecida é aquela que, de fato, passou pela cruz, que foi regenerada, que nasceu de novo. Porque sem novo nascimento, não tem possibilidade de nós vermos o reino de Deus. Lembra o que Jesus Cristo disse para aquele mestre de Bíblia, aquele mestre em Israel? Ele falou aqui, olha, para Nicodemos: em verdade te digo, senhor Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não tem possibilidade, não pode mesmo ver o reino de Deus. Porque somente com o novo nascimento é que nós vamos ter uma mente esclarecida. O que é uma mente esclarecida? É uma mente iluminada pelo Espírito Santo. Sem isto, meus irmãos, nós não iremos, em hipótese alguma, ter uma visão correta do que é o reino de Deus. Sem novo nascimento, você não consegue ver o reino de Deus. Sem novo nascimento, você não consegue entrar no reino de Deus. Por quê? Este reino, hoje, ele não vem com visível aparência. Ninguém vai ver. Só iremos ver por revelação. Por isso que lá em Lucas, no capítulo 17, os versículos 20 e 21, a Bíblia diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou
Lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Primeiro que esse reino não vem com visível aparência, nem dizendo, está ali, está aqui, está naquela igreja, está na outra. Não. O reino de Deus, nós só vamos vê-lo quando cremos em nosso novo nascimento. Nasceu de novo, você pode ver o reino de Deus, porque ele não vem com visível aparência. Mas este reino, ele foi colocado dentro de nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Cristo. Onde Cristo está, ali está o seu reino, porque ele é rei. E onde Jesus está, está o seu reino, está os seus súditos. Quando você crê na sua crucificação juntamente com Cristo, você é um dos súditos do reino de Deus, porque este reino veio para dentro de você. Está entendendo? Olha, nós estudamos recentemente sobre a vida de Caim e Abel, onde nós vimos ali claramente que Caim, ele atuou conforme as suas ideias e parecer, enquanto que Abel, por revelação, ele entendeu que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por isso que Abel ofereceu ao Senhor o cordeirinho. Caim, ele já ofereceu a Deus ali um tipo de esforço, religião, né? Ele colheu ali os seus frutos da terra, plantou, colheu e trouxe o melhor para Deus. Olha, tem tanta gente hoje querendo dar o melhor para Deus. Agora, por favor, preste atenção. O que é que você tem de melhor para dar a Deus? O que é que você tem de melhor? Fala para mim. O que é que você tem de bom para dar a Deus? Nós temos que dar o melhor a Deus. O nosso melhor que temos que dar para Deus é o nosso pecado. Não tem outra coisa melhor em nós a não ser o nosso próprio pecado. Nós temos que dar o melhor a Deus. Para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã. O que de bom? Para pensar que você tem que dar para Deus. Não é assim? Então, amados, lembre-se de uma coisa, que o sangue do Cordeiro de Deus é o único que pode expiar o meu e o seu pecado. Ali, Abel, havendo entendido isto, ele ofereceu o sacrifício simbólico do cordeirinho. E Deus, ele aceitou esta oferta por quê? Porque ela harmonizava com o plano divino da redenção. E hoje, mais do que nunca, nós necessitamos da revelação divina para se fazer diferença dos religiosos e formalistas, porque nós vivemos num tempo de grande confusão, principalmente no meio evangélico. Há tanto desalinho, meus irmãos. Desalinho na pregação, desalinho no louvor, desalinho na adoração, desalinho no reunir como igreja. Tudo isso falta de revelação. E sem a revelação de Deus, ninguém poderia sair da confusão que impera neste mundo. Por quê? Em meio desta confusão, como podemos saber onde está a verdade quando cada denominação reclama possuir a verdade? Nós sabemos que é impossível que todos a tenham, porque existem grandes diferenças de uma mesma interpretação da Bíblia. Agora, se Jesus é o caminho, não percamos tempo em outras estradas, por esses carreadores e atalhos da vida. Jesus foi tão claro para mim e para você, em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje as pessoas estão numa busca da verdade. Se estão na busca da verdade, é porque ainda não descansaram na suficiência da palavra de Deus, que é a verdade. E essa verdade revela Cristo. E sem Cristo não há salvação. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 4, verso 12, uma expressão formidável da palavra de Deus, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É Jesus, é Cristo e este crucificado. Hoje em dia nós estamos percebendo também que as pessoas estão aí indo para os templos evangélicos em busca dos grandes intercessores de Deus. Olha, vamos lá
pedir para o pastor Cláudio fazer uma oração, porque a oração do pastor Cláudio é uma oração formidável. Para com isso. Vamos parar com essa mania. Pastor Cláudio não é mediador de ninguém. A Bíblia diz, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o mediador. Por isso que ele disse lá, olha, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai conceder para vocês. E Ele vai conceder segundo a vontade dEle. Percebe? Quando de fato as pessoas começam assim, ora por mim, porque eu estou... Queridos, se você é filho, eu quando quero pedir alguma coisa para o meu pai, quando era mais menor, para o meu pai, eu não falava assim, mãe, pede para o pai lá me dar um negócio. Não, jamais. Pai, eu preciso disso. Aí meu pai falava, não filho, agora não é hora. Eu sabia que aquele não do meu pai era bom para mim. Eu pedia alguma coisa para o meu pai e ele dizia o seguinte, filho, espera um pouco. Depois eu concedo isso. Era para esperar um pouco. De repente eu pedia alguma coisa para o meu pai e meu pai falava, toma meu filho, vai. Ele me dava. Então, Deus atende-nos de 3 maneiras. Com um não, com um sim e com um espere um pouco. Mas Ele sempre vai ouvir a oração do teu filho. E nós ficamos aí dependendo de esses mediadores humanos? Que negócio é esse? Só há um mediador, é Jesus Cristo. E hoje Ele está diante do Pai. E Ele não faz outra coisa a não ser interceder por mim e por você. Antes que você peça qualquer coisa, Ele já orou por você. Ele está diante do Pai. Olha o texto maravilhoso de Hebreus 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo está agora à direita de Deus, intercedendo por você e por mim. Agora, você quer saber o que Cristo está intercedendo para o Pai a teu respeito? Pergunta a Ele. Eu não sou teu mediador. Você tem livre acesso para chegar diante do trono da graça, diante do Pai, em nome de Jesus. Você pode chegar lá. Agora, para de depender de homens. Você não vai crescer? Essas crianças aí de 40 anos, dentro dos berços, pedindo mamadeira para o papai e para a mamãe? Assim são esses crentes, que não crescem, que são preguiçosos, que são aí relaxados e que não chega diante do Senhor, fala, Senhor, misericórdia, eu quero aprender de Ti. Revela a Tua palavra para mim. Senhor, Pai, eu estou com um problema aqui. Eu quero colocar esse problema diante do altar da Tua graça e saber qual que é o Teu propósito. Mas não, vamos lá. Ai, pastor, eu preciso tanto da Tua oração. Misericórdia, vamos parar com isso, gente. Nós dependemos dos homens ou do Senhor? Ou você não crê no poder da oração? Eu creio. Por isso eu vou orar. E Jesus intercede por nós. Ele diz lá em Romanos 8, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus ora por você. Amanhã, ou talvez hoje à tarde, se você for passar por uma prova, por uma tentação, você sabia que Jesus já orou por você? Lembra daquela vez, quando Jesus viu Pedro e disse para Pedro o seguinte, Pedro, Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Quando te converteres, reanima lá os teus irmãos. Fala aos teus irmãos. Pedro iria ser peneirado por Satanás, mas Jesus já havia intercedido por ele. Então, toda tentação, toda provação, todo o sofrimento que você vier a passar, lembre-se que Jesus, que está à destra do Pai, Ele já intercedeu por mim e por você. Então descansa nele. Mas hoje nós estamos vendo uns crentes que não confiam na palavra de Deus. Que cristianismo é esse? De meia sola. Esses
crentes cabeça de minhoca, que não creem no Senhor Jesus Cristo, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Há um poder que opera em nós. É o poder da vida de Cristo, da vida de ressurreição. De uma vida que triunfou o pecado, a morte, o diabo, que triunfou, as portas do túmulo teve que se abrir para que Ele ressuscitasse, porque Ele é a vida. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tanto crente aí medroso. Se tem medo, é porque ainda não entrou no descanso. Porque todo aquele que crê, diz lá em Hebreus 4, entra no descanso de Deus. Amados, Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Ele é o verbo de Deus e nele Deus tem todo o seu prazer. É nele. Agora, se você está tentando agradar a Deus, desista. Deixa Cristo viver a vida dele em você. A vida de Cristo agrada a Deus. Você não agrada, você é um desagradável, assim como eu também sou. Mas Deus se agrada com o Filho. É não mais eu, mas Cristo. Se Cristo é a sua vida, esta vida de Cristo em você agrada a Deus. Agora, você tem que parar com essa mania doida de querer agradar a Deus. Você não vai conseguir agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Vou te dar uma receita. Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Olha o que a Bíblia diz lá, presta atenção. Você quer agradar a Deus? É a única receita para você agradar a Deus. Diz assim, 9 de Jeremias, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Você quer agradar o Senhor? Procura conhecer a Ele através da oração, através da sua palavra, porque Ele tem prazer em Cristo. Amados, nós já nos referimos aqui à experiência do apóstolo Paulo, onde ele disse que só conheceu a Cristo mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo conheceu a Cristo porque Cristo o revelou. É por isso que, se não tivermos uma revelação clara, adequada da pessoa de Cristo em nós, simplesmente seremos bons religiosos e nada mais do que isso. Por favor, considere aqui o próprio Senhor Jesus dizendo o seguinte, lá em Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está entendendo? Amados, meus irmãos, depois de 7 dias em jejum e oração, tive uma visão. Jesus, montado ali num jumentinho, entrava em Jerusalém, e ao passar por mim, disse: filhinho, assim como este jumentinho está me carregando, ele carregará os seus problemas para longe. Diga, meu povo, que uma vez por ano, durante uma campanha de 7 sábados, todos orem com uma réplica deste jumento nas mãos. Os que fizerem sacrifício com fé serão prósperos. E assim, meus irmãos, nascem as heresias. As ovelhas apenas ouvem e obedecem. Olha, tomara que essa visão ilustrativa não seja levada a sério e passe de ficção à realidade. Eu e você, irmãos, só teremos, de fato, uma experiência concreta de Cristo é quando o Espírito nos revelar. Se não, o Filho a quem o Filho quiser revelar. Então, este trecho da palavra de Deus está nos mostrando que somente o Senhor Jesus Cristo ele pode revelar a sua palavra a quem Ele quer. Tem um texto de Romanos 9, verso 16, que diz assim, olha, portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Então, irmãos, tem muita revelação por aí. Agora, a pessoa diz que é do Espírito, mas convém perguntar, que Espírito será
que é do Santo. Tem muita revelação aí, mas diz que é do Espírito. Mas qual delas é do Espírito Santo? Do Espírito Santo são todas aquelas reveladas claramente dentro da palavra de Deus. Somente aqueles que nasceram de novo é que pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque sem a revelação de que você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, jamais verá o seu reino. Não tem condições. Não pode ver e nem entrar. Por favor, meus queridos amados ouvintes, não podemos ficar distraídos com outra coisa senão com a palavra de Deus, porque o Senhor Ele irá falar conosco por meio da palavra. Nós devemos esquadrinhar as Escrituras Sagradas e crer que sempre será por meio da revelação que nós, filhos de Deus, encontraremos o precioso alimento para as nossas almas. E nem todos podem ouvir a voz do Espírito Santo, senão aqueles que têm ouvidos espirituais abertos pelo Senhor, aqueles que foram regenerados na pessoa de Cristo, mediante a revelação do Espírito. Veja o que o próprio Jesus diz lá em Mateus 19, versículo 11. Nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Tem muita gente aí tentando, e nunca vai ter uma revelação, porque não busca o Senhor com sinceridade. Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. O pai que matou aquela mãe depois se matou, mas a filha ela teve uma visão de Cristo. Essa história é muito conhecida de um casal de ateus que tinha uma filha a quem jamais haviam tido uma palavra sequer sobre Deus. Mas uma noite, quando a menina contava ali com seus 5 anos de idade, em meio a uma briga, o pai deu um tiro na mãe na frente da criança e depois ela se matou. Agora, aquela menina de 5 anos, ela assistiu tudo isso. E interessante que após aquela tragédia, ela foi mandada para um orfanato que cuidava ali, que era cuidado por uma senhora cristã muito devota, que resolveu apresentar Jesus para aquela menina. Agora, irmãos, na primeira oportunidade, aquela mulher mostra uma gravura ali, onde Jesus ele é representado ao lado de crianças. Aí aquela mulher pergunta: alguém aqui sabe me dizer quem é este homem? E para a sua surpresa, aquela menininha que nunca tinha ouvido falar de Jesus, levantou a sua mãozinha e disse: eu sei. A mulher então pergunta-lhe: você o conhece? Sim, respondeu a menina. Este homem é o homem que estava me segurando no colo no dia em que meus pais morreram. Que visão linda que ela teve de Cristo. Jesus segurou na mão daquela menina, na expressão de Isaías 41, versículo 10, lembra daquele texto precioso que está escrito lá? Para que ela não ficasse com nenhum trauma. Em Isaías 41, versículo 13, a Bíblia diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Ah, meus irmãos, que visão linda teve aquela menininha. Talvez muitos teólogos, PhD em teologia, PhD aí em divindade, não tem essa visão tão gloriosa e graciosa que teve aquela menina. Esse Jesus, eu conheço ele segurou a minha mãozinha ali, quando meu pai matava minha mãe, e depois ele se matou. Amados, vocês entendem que a importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro cristão nunca se pode enfatizar demasiado. Por quê? Porque a revelação significa para a nova criatura muito mais do que a mente humana pode compreender. E no Salmo 119, verso 130, a Bíblia diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Ela esclarece e também dá entendimento. Agora, um simples estudo aí comparativo não é suficiente para você entender os mistérios de Deus em sua palavra. É necessário muito mais. É necessário que o Espírito Santo ensine e revele a palavra de Deus em teu coração, em meu coração.
Porque uma pessoa, ela pode ouvir inúmeros estudos bíblicos do melhor pregador do mundo, ainda que o ministro tenha toda a eloquência, e essa pessoa ela não vai receber a vida até que Deus mesmo lhe revele ao seu coração que Jesus é o Cristo e que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, entendemos uma coisa, que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo ofenderam e escandalizaram os religiosos da sua época. Por quê? Porque eles consideraram a Jesus como um falso profeta e seus ensinamentos como heresias. Porque eles não queriam escutar as suas palavras, nem tampouco deixaram que o povo as escutasse. E Jesus vai dizer para eles lá em João 10, versículo 20, muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Rejeita esse homem. Estão me compreendendo aqui, queridos? Eu gosto muito daquela história, daquela menininha, que ela escreveu um bilhetinho para Deus dizendo o seguinte, Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola, que foi morta lá? E a resposta de Deus foi o seguinte, querida filha, eles não me deixaram entrar naquela escola. E assim também são muitos. Ai, por que Deus não libertou aqueles 238 que morreram lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, lá naquela boate? Vocês acham que eles queriam Deus lá? Não queria. Por isso que morreram todos. Irmãos, Satanás, ele odeia, ele aborrece quando uma pessoa tem entendimento espiritual e recebe a revelação da verdade da palavra. Porque quando uma pessoa é alcançada pela palavra, ela sabe o que é a verdade revelada, o que a palavra representa e que esta verdade pode realizar maravilhas em sua vida. E também recebe a revelação de que a igreja do Senhor é um exército invencível. E por outro lado, nós ficamos aí impressionados quando nós notamos que foram os religiosos que oravam e jejuavam continuamente, que se escandalizaram com a palavra do Senhor Jesus. Mateus capítulo 15, 12 e 14, a Bíblia diz assim, então, aproximando-se dele os discípulos, disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Jesus disse o seguinte, no versículo 14. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Ou seja, onde um pregador que não tem a visão da palavra, a visão de Cristo, está indo para o buraco, e todo o seu rebanho para o buraco também. E as más conversações corrompem os bons costumes. Nós queremos ouvir palavras dóceis, bonitinhas, lindas, maravilhosas, mas não queremos a cruz, porque cruz é lugar de morte, mas é lugar de libertação, é lugar onde o meu e o seu pecado foi crucificado. Acabou, aniquilado, agora Cristo é a nossa vida. Amados, estamos vendo que em todas as eras, os grupos aí religiosos, eles têm rejeitado a palavra, quando Deus a tem revelado, e nestes dias tem acontecido o mesmo. Sempre tem sido uma minoria que tem ouvido a voz de Deus e tem obedecido. Mas Jesus já previu isso lá em Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Queridos, nós precisamos que o Senhor nos abra os olhos para vermos quão precioso é desfrutarmos da sua vida de ressurreição. Os nascidos de novo deveriam saber o que eles ganharam no momento da sua conversão. Pode ser que tenha levado apenas 1 minuto para receber o Senhor, mas levará uns 30 ou 40 anos depois disso para descobrirem o que cada um recebeu naquele precioso momento. Amados, naquele instante tão sublime e glorioso, nós recebemos o tudo de Deus, que é o seu Filho Jesus. E Deus quer que, por meio da revelação do Espírito Santo, nós vejamos a suprema grandeza do seu poder para conosco. Sermos fortes ou fracos depende, na verdade, do fato de vermos mais ou vermos menos. Agora, aquele que vê torna-se forte, enquanto aquele que não vê torna-se fraco. Então, amados, a chave hoje é ver, é revelação. Não é pelo fato de
pedirmos a Deus para nos dar alguma coisa que Ele, por conseguinte, o fará por nós. De modo nenhum, não é isso. O que poderia nos dar, Ele já nos deu e já está em nós, que é o seu Filho Jesus Cristo. Agora, o que precisamos pedir a Deus é que nos dê o espírito de sabedoria e de revelação para podermos ver e, vendo, experimentarmos. Peça isso ao Senhor, irmãos, conforme diz lá Efésios 1, verso 17. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a necessidade nossa é de revelação. E que Deus revele, por sua graça, esta verdade ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, chegamos ao final do programa Mensagem da Cruz. E que Deus possa revelar essa verdade ao seu coração de uma forma extraordinária. Que você fique firmado nessa verdade. E creia em Cristo isso crucificado. Creia que Cristo morreu, mas que também você morreu com Ele e ressuscitou com Ele e Cristo é a sua vida. Esta é a revelação de Deus na obra da cruz. Amém. Olha, Deus te abençoe. Bom dia para você. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. É o Cordeiro que foi morto
de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Amém.